Olá, irmãos, irmãs, graça e muita paz. Iniciamos a série de estudos Juntos na Prática do Amor, a partir do Evangelho de João. Já vimos nas comunicações anteriores as grandiosas declarações que João, o autor do Evangelho, faz acerca de Jesus, de quem ele é e das bênçãos que Jesus transmite a todos que se aproximam dele. O evangelista João escreveu que nele, Jesus, estava a vida e esta era a luz dos homens, o que de alguma maneira parece remeter ao relato de Gênesis, onde Deus diz: haja luz e surge, explode toda uma exuberância de vida. João explica que em Cristo estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Homens aqui no sentido geral de todas as pessoas, toda a humanidade. Jesus é luz e vida para o mundo todo. E assim todos que o receberam, os que creram em seu nome, recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Tudo isso é uma notícia esplêndida. Luz, vida, tornar-se filho de Deus, entrar numa nova relação com o Pai Celestial. O Evangelho de João está cheio, repleto de histórias que ilustram, explicam a natureza e a qualidade da vida que Jesus concede. Após essas declarações iniciais, o evangelista João apresenta o testemunho do seu xará, o chamado João Batista. João Batista é o precursor de Jesus, aquele que vem antes e introduz o ministério de Jesus. O João Evangelista é um dos seguidores de Jesus, um dos seus discípulos, que depois conta a história do Senhor. A ênfase da mensagem de João o Batista a respeito de Jesus foi dupla, como duas faces de uma moeda, e sintetizam o Evangelho, as boas novas de Jesus. Primeiro, João Batista aponta para Jesus e declara: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que Jesus é aquele que resolve o problema da ruptura, da distância, da alienação da humanidade de Deus. Mais do que solucionar a questão do pecado de indivíduos, Jesus vem resolver a desordem que afeta a humanidade como um todo, da qual nós fazemos parte. O mundo está evidentemente quebrado. Isso pode ser visto nas guerras, na desigualdade econômica, que produz milhões de famintos, nas catástrofes provocadas pela ação e descuido humano em relação ao meio ambiente, por todas as formas de maldade e recusa ao projeto do Criador. Por outro lado, João Batista diz que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo, ou seja, não apenas remove o pecado e tudo que nos afasta de Deus, mas também nos concede poder espiritual para andar em novidade de vida. Todas essas notícias da graça e da bondade de Deus comunicadas tanto por João Evangelista e João Batista para viver em plenitude são maravilhosas. Mas fica a pergunta: como experimentar tudo isso? Como participar dessas realidades e bênçãos espirituais? Para explicar o modo, o jeito, a forma de experimentar a luz, a vida, o perdão, a graça divina, o evangelista João usa o método de contar histórias de gente que provou tais realidades. Histórias de pessoas como eu e você, gente que aderiu a Jesus e teve a vida transformada. Essas histórias ou narrativas funcionam como modelos que exemplificam, que ilustram a dinâmica, os padrões, as posturas que resultam em crescimento espiritual. A primeira narrativa é a narrativa de André e a descoberta da verdade. André fazia parte do grupo de discípulos de João Batista, daqueles que ouviam a sua pregação. Conforme a pregação de João Batista, André aguardava a vinda do Messias, do ungido enviado por Deus para salvar Israel. Aliás, todo o povo de Israel, a partir da mensagem bíblica, mantinha-se voltado para o cumprimento das promessas, aguardando o futuro anunciado por Deus. Chamamos a essa expectativa de esperança
messiânica. Um dia, João Batista estava com seus discípulos e viu Jesus passando. Ele apontou para Jesus e disse novamente, com ênfase, para seus discípulos olharem e perceberem a Jesus como o Cordeiro enviado por Deus. André e mais um discípulo anônimo, provavelmente esse discípulo não nomeado, seja o próprio João, evangelista, autor desse evangelho, compreendem a orientação de João Batista e vão atrás de Jesus. Os dois discípulos seguem a Jesus no sentido físico, espacial, com a intenção de observar e conhecer a Jesus. Ou seja, fazem aqui o movimento de um discípulo, que é andar após um mestre para aprender seu estilo de vida. Jesus percebe o movimento de André e do seu colega, interrompe a sua caminhada, volta-se para os dois e inicia um diálogo, uma conversa, perguntando pelo que procuram, quer saber o que estão buscando, o que esperam dele. André e o seu colega anônimo respondem a Jesus com outra pergunta, dirigindo-se a Jesus como Rabi, título honorífico que quer dizer mestre em aramaico, indicando que desejam segui-lo, que querem estar com ele, que querem saber onde Jesus mora para aprender dele. Pode parecer meio sem sentido perguntar pelo local de moradia de Jesus, mas na lógica da cultura judaica, essa pergunta indica o desejo de estar com Jesus, de passar tempo com ele, de conhecer e viver com ele, aprender dele. Não se trata de saber o endereço de Jesus, mas da licença, da autorização para estar perto do Senhor, de viver sob a sua influência. Jesus então aceita o pedido e convida-os a vir e ver. Venham e vejam. Esse binômio, vir e ver, seguir e descobrir, abre um portal para enormes possibilidades e experiências. Andar com alguém e aprender dele pela convivência é o que nós chamamos de discipulado. O processo para que haja descoberta e experiência das realidades espirituais é seguir a Jesus pelo caminho para encontrar existencialmente a verdade e experimentar a vida com qualidade eterna que Cristo concede. André passa o restante daquele dia com Jesus. Não sabemos detalhes da conversa, mas sabemos o efeito da conversa. Tanto é que ele sai cheio de entusiasmo e vai imediatamente encontrar seu irmão Simão Pedro, a quem declara: encontramos o Messias. E depois leva Pedro até Jesus. Messias significa ungido, é o termo aramaico para Cristo, aquele que foi prometido por Deus como libertador que traria o reino de Deus à realidade. Observe o processo que se repete, assim como aconteceu com André. Pedro primeiro ouve de André o anúncio do evangelho, a boa notícia de que a promessa do Messias havia se cumprido. Segundo, vai se encontrar com Jesus. Terceiro, tem uma experiência espiritual transformadora. Ele recebe um novo nome, e isso dá uma nova identidade para ele, um novo sentido para a sua existência. Ser uma pedra, uma rocha no projeto de Deus. A segunda narrativa conta a história de Natanael e a sua experiência espiritual. Depois do encontro com André e Pedro, Jesus decide viajar da Judéia, no sul, até a Galileia, no norte de Israel. Ele chega na cidade onde Pedro e André residiam, Betsaida, onde encontra um homem chamado Filipe, ao qual convoca para ser seu discípulo, dizendo: segue-me. Filipe aceita o convite e vai atrás de Jesus. Vai ouvi-lo, vai conhecê-lo. Também não sabemos maiores detalhes das conversações de Jesus com Filipe, mas sabemos que Filipe foi, logo depois do encontro com Jesus, buscar a Natanael, que era de Caná da Galileia, cidade a uns 30 quilômetros de Betsaida. A fala de Filipe para anunciar a Natanael a sua descoberta foi: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Ao ouvir
a boa notícia, Natanael, a princípio, reage negativamente, com certa desconfiança e desprezo em relação ao vilarejo vizinho, Nazaré, perguntando se poderia vir alguma coisa boa dali. Felipe não discute com o amigo e diz: venha e veja, repetindo o mesmo padrão metodológico, o processo para a descoberta que Jesus já havia indicado para André na narrativa anterior e que o próprio André havia aplicado em relação a Pedro, ou seja, o caminho para descobrir a luz da vida, para a experiência espiritual, é ir a Jesus, se aproximar dele, buscá-lo, procurá-lo, invocá-lo, conhecê-lo e a partir do relacionamento pessoal com ele, receber iluminação, orientação e experimentar graça, vida, perdão e poder espiritual. Natanael aceita o convite e vai se encontrar com Jesus. Enquanto Natanael se aproximava, Jesus o avista primeiro e lhe dirige a palavra antecipadamente, declarando que Natanael é alguém sem falsidade, ou seja, alguém que busca genuinamente a verdade. A fala de Jesus abre a porta para um diálogo e Natanael quer saber como Jesus o conhece. Jesus então diz que antes mesmo do convite a Natanael, já sabia onde ele estava, que conhecia seus pensamentos e a sua postura. A resposta de Jesus, revelando seu conhecimento especial, surpreende a Natanael, que percebe que está diante do sobrenatural, daquele que transcende ao conhecimento ordinário. Nós também devemos refletir sobre isso. Assim como Jesus sabia quem era Natanael, onde ele estava, mesmo antes de encontrá-lo pessoalmente, o Senhor também conhece a cada um de nós pelo nome, sabe onde estamos e conhece a nossa história. Toda essa experiência impacta Natanael, que exclama e confessa: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus conclui a conversa com Natanael e dirige-se ao seu grupo de discípulos com uma palavra, uma promessa que se aplica aos discípulos de todas as épocas e lugares, a todos que o buscam com confiança. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A declaração de Jesus remete ao sonho de Jacó, relatado lá em Gênesis 28. Jacó que teve uma visão de uma escada que conectava a terra e o céu, com anjos subindo e descendo. Jesus é a realização da visão que Jacó teve cerca de 2000 anos antes. Jesus é aquele que conecta o céu com a terra, que traz o céu para a terra, que é a passagem para que vejamos a graça e todas as realidades celestiais que Deus deseja compartilhar e comunicar com a humanidade. Os sinais relatados pelo evangelista João nos próximos capítulos do seu evangelho permitirão aos discípulos verem o céu abrir-se e Deus comunicar-se com a humanidade por meio de Jesus, revelando a sua glória. Em Jesus, Deus se manifesta na terra e comunica de modo permanente a sua beleza, a sua glória, a sua graça, a sua verdade. Realidades que serão vistas e experimentadas por todos os que confiam em Jesus. Quero concluir destacando que o primeiro ato do ministério público de Jesus é juntar pessoas, reunir discípulos com os quais vai compartilhar sua vida, propósitos, missão e o seu projeto de amor. As narrativas sobre a reunião dos primeiros discípulos de Jesus indicam que o reino de Deus chega trazendo revelação e graça que ajunta seguidores. Gente que se conecta com Jesus para conhecê-lo, aprender dele, praticar os seus ensinos, mas que entra em conexão uns com os outros. A antítese do projeto individualista e autocentrado do mundo. Tudo começa com ouvir o anúncio do Evangelho, como está acontecendo agora com você, e atender à indicação para ir conhecer pessoalmente a Jesus, examinar, conferir, verificar quem ele é, qual é a sua mensagem,
ter a experiência e a descoberta a partir do relacionamento de coração aberto com Jesus. Aí vem a fé, vem a confiança, a descoberta da graça, da verdade e da vida que há em Jesus. Oramos para que você também siga por esse caminho de descoberta, por esse processo de ir a Jesus e de ver por você mesmo que Ele é quem diz ser, que Ele comunica graça e vida nova a todos que o buscam com fé. O Senhor abençoe a você e seus queridos. Fiquem na graça e tenham uma excelente e abençoada semana.